Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Enéas Maia, sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, especialista em Matemática e Estatística pela Universidade Federal de Lavras. Trabalharemos nessa aula de disciplina Noção de Matemática, tá? Peço sempre em minhas aulas que vocês estejam sempre munidos de papel, caneta para anotar as observações que vocês julgarem necessárias para posterior debate e resoluções de dúvidas. Desejo a vocês um bom trabalho, que vocês tenham a dedicação necessária para a gente obter o sucesso na empreitada. Pessoal, a proposta de nossa aula hoje é ser leve e produtiva, para todos podermos acompanhar, considerando os diversos graus de formação que nossos alunos possuem. Então vamos à nossa ementa. Pessoal, a ementa do nosso curso é a utilização dos numerais e das operações fundamentais em diferentes situações e problemas que permitam a produção de conhecimentos, bens e serviços, estudo de relações de proporcionalidade, porcentagem, contextualizado em situações práticas, noções de sistemas e medidas de áreas, volumes, mais utilizados em atividades do dia a dia, regra de 3 simples e regra de 3 descomposta. Pessoal, a história nos mostra, desde há muito tempo, o homem sempre teve a preocupação de contar objetos e ter registros numéricos, seja através de pedras, ossos, desenhos dos dedos ou de qualquer forma, em que procurava abstrair a natureza por meio de processo de determinação de quantidades. E essa preocupação pode ser traduzida hoje na agricultura familiar como a preocupação de determinar as quantidades que deve ser plantada, o tamanho da área que deve ser cultivada, o controle dos custos envolvidos na atividade produtiva, o quanto custará a produção, transporte, venda desses produtos. São perguntas que só poderiam ser respondidas com o auxílio da matemática, beleza? Para ilustrar essa preocupação com a matemática, os textos matemáticos mais antigos foram encontrados na Mesopotâmia ou na China, quando foi inventado o ábaco, e o primeiro instrumento, que na verdade seria o primeiro instrumento de calcular. Foram criadas tabuadas e cálculos de área, e estes fatos, pessoal, aconteceram entre 3.000 e 2.500 anos antes de Cristo. Pessoal, essa preocupação começou praticamente há mais de 5.000 anos atrás, que até hoje temos pessoas comuns ainda que não dominam nem as operações básicas da matemática, ou até mesmo não sabem a tabuada, e falta que, de certa forma, atrapalha muito o desenvolvimento dessas pessoas e do país como um todo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar com a noção de conjuntos numéricos e das 4 operações básicas de matemática. Pessoal, vamos caminhar. Quais são os tipos de números que vocês conhecem? Então vamos lembrar. Primeiro temos os números naturais. Pessoal, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N. E estes números são construídos com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que também são conhecidos como os algarismos indo-arábicos. Ou seja, nós também temos os números inteiros. Os números inteiros são os números reais, positivos e negativos, representados nos conjuntos da seguinte maneira. Z é 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, onde os pontos significam a afinidade de números anteriores e posteriores existentes a estes, tá? Os números inteiros são representados pela letra Z maiúscula. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. O zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo nem negativo. Vamos continuar, pessoal, na nossa viagem para relembrar os conceitos básicos a respeito de números. Então vamos continuar relembrando os conceitos de números. Além dos números naturais, números inteiros, também temos os números racionais e os números irracionais. Vamos lembrá-los no slide. Os números racionais são os números representados por frações ou números decimais, compostos de números inteiros pertencentes ao conjunto dos números reais R. Junto aos números irracionais, observe que o conjunto de números naturais é representado pela letra Q e é formado por conjunto dos números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5 e dos números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, para todo Q, onde x pertence a A sobre B com Z e B diferente de 0. A fração formada por um elemento A e B, onde A pertence ao conjunto dos números inteiros Z, e B ao conjunto aos números inteiros não nulos, ou seja, sem o zero, por exemplo. Vamos ver alguns exemplos dos números racionais. Nós temos o número 5 décimos,
ou seja, de forma fracionária e de forma racional, decimal. Nós temos o meio, que é de número fracionário, nós temos a forma fracionária com relação à forma numérica normal, e nós temos também uma fração que, na realidade, ela pode tanto ser representada da forma fracionária como na forma decimal. E aqui, na realidade, nós vamos encontrar o quê? Uma dízima periódica, ou seja, o 141 se repete a vida toda, 141, 141, 141. Então, são exemplos básicos de números racionais, beleza? Pessoal, também nós temos os números racionais. Vamos ver o conceito destes números também. Número irracional é um número real que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros, ou seja, são números reais, mas não racionais. O conjunto dos números irracionais é representado pela letra I. Exemplos dos números racionais são, por exemplo, raiz de 2, tá? Que é igual a 1,41, 42, 21, 35. Professor, por que é diferente do número racional? Porque, na verdade, essa dízima ela não é periódica. Ela não se repete. Então, 4, 41, 42, 135, ela não se repete. Raiz de 3, que é igual a 1,73, 20, 508, ou seja, é um número irracional também, porque a dízima não é periódica. Você não pega um período, ou seja, um número que se repete constantemente, tá? O número irracional bastante conhecido e é usado muito em matemática é o número π, tá? O π, na realidade, ele equivale a 3,141.592.695, pontinho, 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 ou seja, infinitamente vai dar uma dízima aqui que não é periódica. Pessoal, para finalizar a nossa revisão de números reais, vamos revisar também o conceito de números reais, tá? Chamamos de números reais o conjunto dos elementos representados pela letra maiúscula R, que inclui os números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Os números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, pontinho, pontinho. O conjunto dos números racionais e dos números racionais. Ou seja, o conjunto R é o conjunto de todos os números juntos. Números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. Pessoal, também temos que rever algum outro tipo de número, tá? Que é muito importante, porque eles serão de grande serventia na resolução de questões envolvendo decomposição de números, fatoração. São eles os números primos. Vamos revisar no slide o seu conceito. Números primos são os números naturais que têm apenas dois divisores diferentes, ou seja, o 1 e ele mesmo. Exemplos de números primos. Temos o 2, tá? Ou seja, o 2 é divisível apenas por 1 e por 2, portanto, é um número primo. O número 17, por exemplo, ele só tem dois divisores inteiros, ou seja, o 1 e o 17. Portanto, o 17 também é um número primo. O 10 tem os divisores 1, 2, 5, 10. Portanto, o 10 não é um número primo, tá? Vamos à seguinte observação, que é interessante vocês gravarem. O 1 não é número primo, tá? Porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo, ou seja, é divisível apenas por um mesmo. O número 2 é o único número primo que é par, ou seja, os números que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos, ou seja, eu tenho números primos ou números que têm mais de um divisor, que são os números compostos. Exemplo, o 15. O 15 tem mais de dois divisores, ou seja, o 15 ele pode ser divisível por 3, por 5 e pelo próprio 15, por 1. Ou seja, cada um dele é um divisor a mais, tá? Como é que eu reconheço quando o número é primo ou não? Para saber se o número é primo, nós dividimos esse número pelo número dos primos, ou seja, nós vamos dividi-los, ou seja, fazer uma fatoração por 2, por 3, por 5, por 7, por 11 e assim sucessivamente, até que tenhamos ou uma divisão com resto zero, e neste caso o número não é primo, ou uma divisão com um quociente menor que o divisor, e nesse caso
o resto diferente de zero. Neste caso, o nosso número vai ser o número primo. Belezinha? Vamos lá. Pessoal, utilizamos os números primos para fazer a famosa fatoração. Encontramos nesse contexto a questão do MMC, que é o mínimo múltiplo comum, do MDC, que é o máximo divisor comum, que são medidas que ajudam na resolução de diversas questões que nós encontramos no dia a dia, das propriedades rurais. Então vamos revisar o conceito de mínimo múltiplo comum, que é o MMC, e o MDC, máximo divisor comum. Pessoal, vamos verificar agora a questão do máximo divisor comum, o MDC, tá? O máximo divisor comum, tá, entre dois números ou mais, é o maior divisor comum a eles. Exemplo, o MDC de 12 e 36, vamos ter como divisores do 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores do 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 12. Então, entre 18 e 36, podemos verificar que o maior divisor comum entre 12 e 36 é o próprio número 12. Se nós verificarmos, é o único múltiplo ou divisor que se repete, tá? O máximo divisor comum entre 12 e 24, ou seja, os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9, 18. Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Os divisores de 54 são 1, 2, 3, 6, 18, 27 e 54. Então, o único ou o maior divisor comum entre o 12, 24 e 54 é o número 6, tá? Pessoal, também vamos ver a questão agora do mínimo múltiplo comum, tá? No próximo slide. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números sempre tem múltiplos comuns a eles. Vamos achar os múltiplos comuns de 4 e 6. Os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24 e 30. Os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Então, os múltiplos comuns de 4 e 6 são, se nós compararmos nas duas linhas de cima, são o 0, o 12 e o 24. Então, dentre estes múltiplos diferentes de 0, 12 é o menor deles. Então, chamamos o 12 de mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Aí, pessoal, a maioria de vocês poderia me perguntar, para que serve isso, professor? Eu aprendi a fazer esses cálculos na escola, mas ninguém me mostrou para que serviria isso. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Todo mundo já deve ter visto a seguinte situação. Assim como tem alguns objetos, quantidades distintas para distribuir de forma igual, ou em kits, ou mesmo com números de índices, tá? A gente deve usar o MDC, ou seja, o máximo divisor comum. Vamos ver um exemplo e vamos resolver alguns exercícios para reforçar os conceitos que nós já vimos até agora nos nossos slides. Beleza, vamos retornar lá. Qual desses números abaixo são números naturais? A, 5, B, 1,5, C, menos 5, D, meio, E, 8. Ou seja, nossos números naturais são o 5 e o 8. 1,5, racional. O menos 5, número inteiro. O meio, racional. Na questão 2, qual dos números abaixo são primos? Tá? A, 5, B, 8, C, 9, D, 12, E, 11. Vamos lembrar, números primos eles só podem ser divididos por 1 e ele mesmo. Então, nesse caso, vamos ter números primos o 5 e o 11. Tá? O 8 ele pode ser divisível por 1, por 2, por 4, por 8. O 12 por 1, por 3, por 9. O 12 por 1, por 2, por 4, tá? Por 6, por 12 e assim sucessivamente. Pessoal, a questão 13. Determine um MMC de 10 e 12. Ou seja, eu estou querendo o mínimo múltiplo comum. A forma mais fácil de eu fazer isso é eu fazer por fatoração. Então vamos fazer 10 e 12. Tá? E a gente divide simultaneamente os mesmos números, pelos números primos. Nós começamos por 2, 10 por 2, 5, 12, 6. Ainda dá por 2. Dá 5. 6 por 2 dá 3. Agora nós fazemos por 3. 5 por 3 dá 1. Por 5 dá 1.
Ou seja, nós vamos multiplicar esses números primos para a gente achar o múltiplo comum. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 10 e 12 é igual a 60. O máximo divisor comum, vamos fazer o 4 agora. Ou seja, o MDC de 8 e 12 eu resolvo da mesma forma, fatorando. Vamos fatorar 8 e 12. Ficou meio apertado aqui, mas dá para a gente fazer. Tá? Só que a diferença do MDC para o MDC é o seguinte. Nós só vamos até o ponto que a gente pode fazer todos os termos pelo mesmo valor. Tá? Então, nós começamos por 2. 8 e 12 por 2 dá. Então, dá 4, dá 6. Por 2 novamente dá. Ou seja, dá 2, dá 3. Agora, eu não tenho um número primo em que eu possa simplificar os dois ao mesmo tempo. Então, o MDC de 8 e 12, 2 vezes 2 é 4. Beleza, pessoal? Vamos lá. Ok, pessoal? Agora vamos resolver um exercício de MDC com aplicação prática. Ou seja, em várias áreas, tanto como a rural como outras, a gente pode estar usando esse tipo de exercício. Vamos lá, o próximo slide. A seguinte situação. 2 viajantes de uma empresa saem a serviço no mesmo dia. O primeiro faz viagens de 12 em 12 dias. O segundo de 18 em 18 dias. Então eu pergunto para vocês, depois de quantos dias eles saem juntos novamente? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum, tá? Porque eu quero saber quando que os dois novamente vão sair juntos, tá? Então vamos fatorar 12 e 18 para nós acharmos o nosso mínimo múltiplo comum. Ou seja, por 2 pode 12 dá 6, 18 por 2 vai dar 9. Por 2 novamente pode, 6 por 2 vai dar 3 e o 9 desce. Por 3 agora, 3 por 3, 1, 9 por 3, 3. E eu ainda posso por 3. 3 por 3, 1, 1 dividido por 1, 3. Então vamos ver. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, eu estou fazendo essa conta aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Vezes 2, 36. Professor, isso quer dizer o quê? Que os dois viajantes, eles só vão viajar juntos novamente depois de 36 dias. Ou seja, o primeiro que viaja de 12 em 12 dias vão fazer 3 viagens, o que viaja de 18 em 18 dias vão fazer 2 viagens até se encontrar novamente. Belezinha? Questão 2. Um produtor rural colheu em sua propriedade 1.800 laranjas, 1.200 maçãs, 3.000 peras. Então, ele resolveu que venderia sua produção em cestas com a mesma quantidade de frutas em cada uma delas. Então, eu pergunto a vocês, quantas cestas dariam e quantas frutas teria em cada uma dessas cestas? Tá? Essa questão, gente, eu vou resolver ela com MDC. Ou seja, máximo divisor comum. Eu vou achar um divisor comum que opere esses valores, belezinha? Então vamos fatorar. Eu tenho 1.800 laranjas. Eu tenho 1.200 maçãs. Eu tenho 3.000 peras. Vamos começar a fatorar essa errada. Eu posso primeiro por 2. Tá? Por 2 vou ter 900, 1.800 dividido por 2, 1.200 dividido por 2 eu vou ter 600, 3.000 por 2, 1.500. Ainda dá por 2? Dá. R$ 900 por 2 vai dar 450. O espaço que foi apertado. 600 por 2 vai dar 300. E 1.500 por 2 vai dar 750.
Pessoal, ainda posso por 2? Posso. 450 por 2 vai dar 225. 300 por 2 vai dar 150. 750 por 2 vai dar 375. Pessoal, posso novamente por 2? Não posso. Mas eu posso por 3. 225 dividido por 3 vai dar 70. Vai dar 75. 150 por 3 vai dar 50. 375 por 3 vai dar 1, 2, 5. Dá por 3 novamente? Não dá, porém dá por 5. Tá? 75 por 5 vai dar 15. Pessoal, vou só mudar de lugar aqui que ficou meio apertado. 225. Tá? Por 3 dá 75. Vamos continuar aqui na frente. 75, 50 e 125. Dá por 5? Dá. 75 por 5 dá 15. 50 por 5 dá 10. 125 por 5 vai dar 25. Ainda dá para fatorar por 5? Dá. 15 por 5 dá 3. 10 por 5 dá 2. 25 por 5 dá 5. Belezinha? Ficou meio apertado aqui, mas dá pra gente fazer a conta, tá? Nós vamos multiplicar esses dois valores para ficar mais fácil. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3 vai dar 75. 75 vezes 2, 150. 150 vezes 2 vai dar 300. 300 vezes 2, eu vou ter como resposta 600. Pessoal, o que é que quer dizer isso? Eu vou distribuir essas 1.800 laranjas, essas 1.200 maçãs, essas 3.000 peras em 600 cestas. Tá? Cada uma vai ter, que são essas respostas que nós encontramos aqui. 3 laranjas, 2 maçãs e 5 peras. Ou seja, 3 laranjas, 2 maçãs e 5 peras. Ok? Ficou um pouquinho bagunçado, mas dá para vocês fazerem aí. Belezinha? Pessoal, vamos lá. Outro assunto também que eu tenho que tratar com vocês é a questão de razão e proporção. Então vamos ao conceito de cada um dele. Razões. Vamos considerar um carro de corrida com 4 metros de comprimento e um kart que tem 2 metros de comprimento. Para compararmos as medidas dos carros, basta eu dividir o comprimento de um deles pelo outro. Assim teremos 4 por 2 dá 2. Ou seja, o tamanho de carro de corrida quer dizer que é 2 vezes o tamanho do kart. Podemos afirmar também que o kart tem a metade do comprimento do carro de corrida, belezinha? Dessas comparações, ou seja, a comparação entre dois números racionais através de uma divisão chama-se razão, tá? Ou seja, a razão meio também pode ser representada por 1 por 2, que significa que cada metro do kart corresponde a 2 metros do kart de corrida, tá? Denominamos de razão A sobre B entre dois números, A e B, desde que B seja diferente de zero, ou seja, o quociente seja diferente de zero, ou A está para B, tá? A palavra razão vem do latim ratio, que significa divisão, ou seja, razão é necessariamente uma divisão de dois termos. Outro conceito também que nós temos que trabalhar, e que devemos saber na realidade, é a questão da proporção. Vamos ver no próximo slide o que é o conceito de proporção. Proporções.
Vou dar um exemplozinho para vocês para a gente entender. Rogerião e Claudinho passeiam com seus cachorros. Rogerião pesa 120 quilos e o seu cão pesa 40, ou seja, o cachorro de Rogerão. Claudinho, por sua vez, pesa 48 quilos e o seu cão pesa 16 quilos. Observe que a razão entre os pesos dos dois rapazes é 120 para 48, certinho? Sempre que eu tenho a possibilidade matemática de simplificar, eu simplifico. 120 dividido por 24, tá? Daria 5. 48 por 24 dá 2. Ou seja, a razão do peso de Rogério e Claudinho são 5 meios, ou seja, 5 para 2. Agora vamos ver a razão entre os pesos de seus cachorros. O cachorro de Rogerão pesa 40 quilos, tá? O cachorro de Claudinho pesa 16 quilos. A gente também pode simplificar esses dois valores. Se eu dividir 40 por 8, eu vou achar 5. 16 por 8, vou achar 2. Então, a razão do peso do cachorro de Rogerão e do Claudinho são 5 meios também, ou seja, 5 sobre 2. Então, o que nós verificamos com isso? Nós verificamos que as duas razões são iguais. Ou seja, nesse caso, podemos afirmar que a igualdade é uma proporção. Assim, o que é que a gente define? Proporção é uma igualdade entre as duas razões. Vejam que esse valor é igual a esse. Belezinha? Ou seja, o conceito de proporção é esse. É a igualdade de duas razões. Se as duas razões são iguais, elas são proporcionais. Tá? Pessoal, depois que nós verificamos esses dois conceitos de razão e proporção, então estamos prontos para trabalharmos regra de 3, que é um conceito muito importante para a solução de vários problemas encontrados no dia a dia das propriedades rurais, pelo país afora. Então vamos ao slide vermos o conceito de regra de 3, belezinha? Regra de 3. Regra de 3 é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais você conhece apenas 3, tá? Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 que já estão conhecidos. Os passos utilizados na regra de 3 são passos simples. Primeiro, eu construo uma tabela, agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes, em correspondência, belezinha? Segundo passo, eu identifico se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o terceiro, eu faço a montagem das proporções e resolvo a equação. Ok? Dado o exemplo, nós vamos a um exemplo de resolução de regra de 3 para nós fixarmos o conceito. Belezinha. Exemplo 1. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metro, qual será a energia produzida? Belezinha? Vamos lembrar nossos passos? Primeira solução. Nós montamos a tabela. Eu tenho a área em metros quadrados, foi dado no problema, eu tenho energia em quilowatts-hora, belezinha? A primeira área é de 1,2 metro. A segunda área é de 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro quadrado. Com 0,2 eu produzo 400 watts-hora. Qual que é a minha dúvida? Se eu aumentar para qual o tamanho, o quanto eu produziria a mais de energia se eu aumentar o tamanho da minha placa de 1,2 metro para 1,5 metro, 1,5. Belezinha? Vamos montar a estrutura dele. Primeiro, eu identifico o tipo de relação que tem. Eu tenho a relação questão de área, 1,2 e 1,5. Eu tenho a questão da energia que a gente está procurando, que eu sei que com 1,2 eu produzo 400 watts. Eu quero saber quanto eu produziria com 1,5 metro, belezinha? Inicialmente, nós colocamos uma seta para baixo na coluna em que contém um X. Tá? Observe que, aumentando a área de absorção, a energia solar aumenta. Tá? Como as palavras correspondentes, aumentando a área, a lógica é que eu produza mais energia, então podemos afirmar que as grandezas são diretamente proporcionais. Pessoal, sempre quando vocês ouvirem problemas que falam aumentando, aumentando, diminuindo, diminui, são sempre proporcionais. Assim sendo, colocamos uma outra seta, tá?
no mesmo sentido para baixo, ou seja, para eu representar que as duas são diretamente proporcionais. Belezinha? Montando a proporção, eu uso o esqueminha de multiplicar cruzado. 1.2 sobre 1.5 é igual a 400 sobre x. Ou seja, 1.2 vezes x vai dar 1.2x. 1,5 vezes 400, tá? Eu vou ter aqui 1,5 vezes 400 dividido por 1.2 vai dar 600, tá? 600 dividido por 1.2, eu teria 500 watts-hora, ou seja, eu com uma área de 1,5 m, em vez de 400 watts-hora, eu vou passar a produzir 500 watts-hora, ou seja, eu tenho um ganho energético porque minha área de absorção de raios solares também aumentou, belezinha? Vamos a um segundo slide, onde eu coloco uma regra de 3, onde nós temos uma relação agora inversamente proporcional, para frisar. Exemplo 2. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria este mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Solução. Primeiro nós montamos a tabela, velocidade km por hora, belezinha? Tempo por hora. Primeiro eu tenho um percurso que seria de 400 km, tá? E eu passaria a fazer um percurso um pouquinho maior, de 480 km. Beleza? Sabendo-se que com 3 horas eu faço 400 km, a pergunta é, em quanto tempo eu vou gastar para fazer 480 km, beleza? Vamos lá montar a relação nossa. Velocidade. Primeira velocidade 400, a segunda 480. Belezinha? A segunda coluna eu montaria é tempo, tá? São 3 horas. O que eu estou procurando seria o x. Sempre eu coloco a primeira seta virada para baixo, tá? Como convenção. Tá? Observe que, se eu aumentar a velocidade, o tempo do percurso tende a diminuir. Ou seja, como as palavras são contrárias, aumentando, diminui. Podemos afirmar, então, que as grandezas, nesse caso, são inversamente proporcionais, porque eu vou gastar menos tempo. Assim sendo, vamos colocar a outra seta, em questão de montar o nosso esquema, tá? Voltada para cima, ou seja, essa para cima e essa para baixo, para eu indicar que é uma relação inversamente proporcional. Ok? Nesse caso aqui, como eu tenho relação inversamente proporcional, eu vou montar, então. O que eu tenho que fazer para eu fazer isso? Eu vou inverter os termos, tá? Eu coloco 3 sobre x, que está aqui na nossa esqueminha, tá? E eu inverto colocando 480 sobre 400. Multiplico o cruzado, ou seja, x vezes 480, eu tenho 480x, que é igual a 3 vezes 400. Mudando as relações, cada um no seu local correto, x seria igual, então, a 3 vezes 400 dividido por 480. 3 vezes 400, 1.200. 1.200 dividido por 480, 2,5, tá? Como é 2,5, então, são 2,5 percentual de hora, belezinha? Então, quer dizer que o novo percurso, em vez de 3 horas, em 2,5 horas, eu teria, na realidade, uma relação de 2 horas e 30 minutos. Eu diminuiria 30 minutos no meu percurso, ok? Pessoal, agora vamos ver a questão do nosso último conteúdo, tá? Que é a noção de sistema de medidas. A conversão de medidas é importante para resolver questões de matemática, assim como questões de físicas. Quando o problema apresenta diferentes unidades de medidas, a conversão é necessária, tá? Para solucionar todas essas questões. As unidades de medidas estão presentes no nosso cotidiano. Repare que muitas vezes vemos escrito nas caçambas espalhadas pela rua 5 metros cúbicos, ou no final dos rótulos de shampoo 100 ml. E até mesmo o bonito piso que gostaríamos de ter em nossas casas é vendido por metro quadrado. Mas afinal, o que significam essas medidas para a gente? Para facilitar, vamos tomar como base a unidade de comprimento, que seria o metro. Belezinha? Depois veremos os demais casos que contemplam o nosso sistema métrico. A primeira unidade que nós vamos ver de sistema de medidas seria as unidades de comprimento. Ao medirmos a altura de uma pessoa, usamos a unidade conhecida como metro. Ou seja,
1,60 m, 1,83 m, etc. Mas seria muito difícil se usássemos as mesmas unidades para calcular a distância entre cidades ou países, pois são longas distâncias, ou seja, os números poderiam ser muito grandes. Então teríamos dificuldades também ao escrever a espessura de um fio de cabelo ou de uma tampa de caneta, ou seja, pequenas distâncias, pequenos números. Logo, para resolver esse tipo de problema, criou-se convenções para as unidades de comprimento, do maior ao menor, ou seja, nós temos, em questão de unidade de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, e seus símbolos são, respectivamente, quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, DAM, metro, m, decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm. Outra unidade também de medida que nós usamos muito são a questão de unidades de área, tá? Ou seja, para medir o piso que eu gostaria de colocar na minha casa ou o terreno que minha casa foi construída, eu uso metro quadrado. Lembre-se que para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar o comprimento do seu lado 2 vezes, o que chamamos de elevar ao quadrado. Então, a unidade de área é basicamente elevar o quadrado à unidade de comprimento. Então, vejamos no próximo slide a seguir as relações de unidade de comprimento e unidade de área em relação ao metro. Beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Nós, no sistema de medidas de comprimento, como eu falei para vocês, em relação ao metro, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá? A simbologia que eu acabei de falar para vocês seria quilômetro km, hectômetro hm, decâmetro DAM, metro m, decímetro dm, centímetro cm, milímetro mm. Tá? Pelo tempo nosso que é um pouco exíguo, eu vou fazer só a sintetização. Normalmente eu consigo converter todas essas medidas em metro. Tá? A nossa unidade básica de medida é o metro, belezinha? 1 metro equivale a 10 decâmetros. 1 hectômetro equivale a 100 metros. E 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Mas, em contrapartida, nós também temos as subunidades do metro. Tá? O decímetro equivaleria, na realidade, a 0,1 metro. O centímetro seria 0,01 metro, beleza? E um milímetro seria igual a 0,001 metro, ok? São as unidades padrões que eu uso para medir comprimento. Pessoal, através dessa tabela a gente consegue fazer todas as conversões, ou seja, se eu quero transformar quilômetro em metro, tá? Eu ando para trás. Se eu quero transformar metro em decâmetro, em hectômetro, eu ando com a vírgula para frente, certinho? Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, transformar 1 quilômetro em metros, é essa referência que eu tenho aqui, 1000 metros. E o inverso disso, se eu quiser transformar 1 metro em milímetro, seria 0,001 milímetro, que seria a mesma coisa de 1 metro dividido por 1000, que é igual a 0,01. Ok? Beleza. Nas nossas medidas de áreas, a única coisa que faz, lembramos que a multiplicação do quadrado é um lado vezes o outro, não é isso? Então tem o x aqui e x aqui, então seria x vezes x é a nossa área. Joinha? Então vamos lá. Eu tenho o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, o metro quadrado, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Como eu represento essas unidades? O quilômetro quadrado é o km elevado a 2. O hectômetro é o hm elevado a 2. O decâmetro é o DAM elevado a 2. O metro quadrado é o m elevado a 2. O decímetro quadrado seria o dm elevado a 2. E o centímetro quadrado seria o cm elevado a 2. E o milímetro mm elevado a 2. Quais são as relações? Para a gente simplificar, vou transformar tudo na nossa unidade básica de medida, que seria o metro quadrado. Ou seja, 1 quilômetro quadrado ele equivale a 1 milhão de metros quadrados. 1 hectômetro quadrado equivale a 10 mil metros quadrados. 1 decâmetro quadrado equivale a 100 metros quadrados. Tá?
1 decímetro quadrado equivale a 0,01 metro quadrado. 1 centímetro quadrado equivale a 0,001 metro quadrado. 1 milímetro quadrado equivale a 0,00001, belezinha? Metro quadrado. Na realidade, a questão é só de dar noção mesmo, belezinha? Vamos para frente. Também temos as unidades de volume. Repare que para descrever as unidades da área, multiplicamos a unidade 2 vezes. No caso do volume, será muito parecido. Basta a gente lembrar que para calcular o volume de um cubo, devemos fazer multiplicando o comprimento vezes as suas 3 arestas, ou seja, elevar ao cubo. Portanto, basta multiplicar essa quantidade de vezes a unidade de comprimento. Vamos ao slide só para simplificar para vocês. Medidas de volume, tá? Só para a gente, em termos de terminologia, nós temos o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Como a gente usa a unidade básica, o metro cúbico, tá? Ou seja, a nossa representação seria metro cúbico é o m elevado a 3, tá? O quilômetro cúbico é o km elevado a 3, o hectômetro é o hm elevado a 3, o decâmetro é o DAM elevado a 3, o decímetro é o DM elevado a 3 e o centímetro cm elevado a 3. O milímetro mm elevado a 3, só questão de notação mesmo. A questão de referências um pelo outro, 1 quilômetro cúbico é como se eu tivesse 1 bilhão de metros cúbicos. Quando ele vai falar que um reservatório tem 1 quilômetro cúbico de água, ele vai falar para a gente que a gente tem 1 bilhão de metros cúbicos, tá? Ou seja, é bastante água. Quando eu tenho 1 hectômetro cúbico, eu tenho 1 milhão de metros cúbicos, 1 decâmetro cúbico, 1000 metros cúbicos e assim sucessivamente. Decímetro cúbico, 0,01 metro cúbico. Centímetro cúbico, 0,001 metro cúbico. E assim vai até a gente chegar lá no milímetro cúbico, que é uma unidade muito pequena de medida, belezinha? Só para a gente ter noção mesmo. Pessoal, para a gente estar finalizando, vamos ver só a questão das medidas agrárias, que eu acho que é importante para os nossos alunos saberem. No Brasil, além das medidas usuais referentes ao metro quadrado, ao quilômetro quadrado, as pessoas, na verdade, utilizam medidas agrárias específicas, tá? Entre os proprietários de terras e corretores, as medidas utilizadas cotidianamente são as seguintes: o are, o hectare e o alqueiro. Entre as medidas agrárias, o are é considerado a unidade de medida fundamental, que corresponde a uma superfície de 100 metros quadrados, tá? Mas atualmente ele é pouco utilizado. O hectare é ultimamente a medida mais empregada em questões de medição de chácaras, fazendas, sítios ou regiões de plantações e loteamentos rurais. Ou seja, 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, belezinha? O alqueire foi uma medida muito usada anteriormente, tá, pelos fazendeiros, mas atualmente é considerada uma medição imprópria, em virtude de diferenças de quantidade de metro quadrado utilizados de estado para estado. Só para a gente ter uma ideia, o alqueiro paulista ele equivale a 24.200 metros quadrados. O alqueiro mineiro e o goiano corresponde a 48.400 metros quadrados, ou seja, 4,84 hectares. Enquanto o alqueire da região norte é igual a 27.225 metros quadrados. Essa inconsistência de medida entre os estados e deficiência organizacional quanto à equiparação de unidades de alqueiro tem que ter contribuído porque o proprietário de terra abandone a unidade de medição de alqueiro, tá? Prevalecendo a medida nacional como o hectare. Ok, pessoal? Por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês todos, tá? E até a próxima.